também a organização deste evento, congresso, e agradecer também ao ilustre painel que tem estado a comunicar e o qual me faz acrescentar dupla responsabilidade. E permitam-me aqui a metáfora, ela vale o que vale, mas eu sinto-me como aqueles miúdos, os júniores, que sempre jogaram a pensar na seleção nacional e nos séniores, e agora dou-me conta que tive este privilégio, também fruto do Sr. José Eduardo, que mete nesta camisa de varas, jogar com os melhores dos melhores a nível nacional e partilhar a mesma mesa. É uma honra estar aqui e ouvir as comunicações anteriores, e isto ser o último tem uma dose de... Certamente não vou conseguir manter a fasquia, mas permitam-me então trazer o tema que ainda não foi trabalhado aqui. Até para mim ele é novo e talvez ainda não esteja elaborado o suficiente, mas pela minha experiência já dá alguns frutos e os quais quis aqui trazer, partilhar convosco. Sei também que nestas andanças não é habitual dedicar uma comunicação, mas eu gostava de dedicar esta comunicação ao Sr. Professor Dr. Eduardo Nuno Fonseca, porque foi ele que me motivou a andar aqui nestas listas académicas, e apesar dos seus 42 anos, neste momento a salvar por um acidente vascular cerebral, e é para ele também o meu muito obrigado por ele não estar aqui, ele podia estar aqui também, ele era para fazer uma comunicação, mas deixo aqui a minha dedicatória a ele. Posto isto, considerando o tema Reforma Protestante e Filatelia, e pressupondo as representações, ora como mapas que traduzem realidades sociais hierárquicas, ora como mapas mentais que guiam o nosso imaginário coletivo, esta comunicação deseja analisar a presença do protestantismo nas emissões filatélicas que circulam na Europa e compreender os sentidos produzidos pelas figuras impressas. Permite-me fazer aqui um parênteses também, para dizer que, tal como todas as crianças, tive aquela primeira introdução aos selos. Nunca levei aquilo a sério. A não ser há 2 anos, o meu padrinho é um aficionado de selos, e nestas coisas da celebração da Reforma Protestante, eu perguntei: há alguma coisa sobre protestantismo nos selos? Ele disse assim: nem eu sei, mas vou depois digo-te. E então, meses mais tarde, olha, encontrei umas coisas. E por causa dessas coisas que ele encontrou, e foi falando comigo sobre isso, deu origem ao tema desta comunicação. Eu não sei se por inabilidade de certeza, preguiça não é inabilidade de certeza, com certeza, mas era suposto eu estar a fazer esta comunicação numa das salas da Gulbenkian, onde estava a exposição de selos que não sei se tiveram a oportunidade de ver. E, estando diante dos objetos reais, eu não vos trouxe num PowerPoint, porque achei que era um sacrilégio mostrar os cópias com os objetos na sala. Daí também me perdoem não vos mostrar alguns dos selos, mas o contexto é este, e falar de reforma na filatelia. Ora, o Berger lembra-nos que a religião foi e ainda é um elemento essencial no desenvolvimento da sociedade, quer como instrumento cultural, quer na sua dimensão social. Do mesmo modo, a representação social e cultural dos grupos religiosos é uma construção que resulta de estratégias instituídas por diferentes intervenientes, seja o Estado, sejam os grupos religiosos, em particular os dominantes pelo modo como consideram e categorizam as autoridades religiosas minoritárias, sejam ainda os meios de comunicação pelas representações que produzem e difundem. A 31 de outubro de 2017 recordou-se o 5º centenário daquele que pode ser considerado o acontecimento fundador do movimento que passou a ser conhecido como Reforma Protestante. Ficou para a história que, nesta data, em 1517, o monge alemão Martinho Lutero terá afixado na porta da igreja do castelo de Wittenberg
as suas 95 teses sobre as indulgências. Este episódio pode ser considerado simbolicamente como a alavanca das várias e distintas reformas religiosas verificadas na Europa. No entanto, na emergência da tradição cristã protestante, desenvolvida por diferentes grupos, as questões em torno deste protesto potenciaram também aspectos significativos na reorganização política, social e cultural, não só no velho continente, mas também nos lugares por onde se expandiram. Concomitantemente, como produto da cultura humana, as opções temáticas e estéticas expressas na arte postal informaram e difundiram, ou seja, representaram, nos últimos 150 anos, elementos que põem em evidência memórias e identidades nacionais. Ora, a filatelia não reflete apenas períodos e patrimónios históricos, ciclos económicos ou épocas políticas, como veículo de comunicação de representações que são reconhecidas como valores da respectiva sociedade. Ela também produziu e pôs em circulação ideias e conceitos ativos à esfera religiosa. Nesta conjuntura, estamos comprometidos em analisar as imagens que circularam na documentação filatélica, compreendendo-as como discursos legitimadores que contribuem para a construção tanto da memória coletiva como da realidade social. Considerando a importância do selo postal como veículo de símbolos e mensagens produzidos numa lógica institucional, científica, didática, mediante a análise aos aspectos simbólicos e icónicos, podemos caracterizar os temas e propor qual seja a representação que preside à ideia de reforma protestante. Sejam compreendidos como embaixadores, espelhos ou até selfies, como Salcedo assim o propõe, ou símbolos de soberania, como Cabral também lê dessa forma. Os selos propõem-nos uma experiência visual dos cotidianos. Este aspecto deverá levar-nos, entre outros, a observá-los de dois modos. Por um lado, como fragmentos que podem refletir uma história religiosa marginal ou até menos estudada, por exemplo, as reformas protestantes, ou, por outro lado, como repositório de memórias coletivas fixadas em pedaços de papel. Neste sentido, sugerimos olhar os selos como peças refletoras e fundacionais construídas pelos tempos registados nas ilustrações. Assim, ao fundir meio e mensagem, o selo transcende a história tanto da comunicação como da cultura e apresenta-se como um elemento particular, se não mesmo até especializado, na produção e disseminação do imaginário coletivo, ora como instrumento refletor, ora como veículo ideológico portador de memórias ou imagens fundacionais. Neste sentido, entendemos aqui o selo como selfie, como propõe Salcedo, como uma imagem que um grupo ou nação quer ter de si mesma e que, colocada em circulação, pretende que os outros grupos ou nações tenham a seu respeito. Entendemos que, pelas opções das narrativas históricas selecionadas, a presença da reforma protestante nos selos de vários países europeus é também uma realidade cultural produzida pela ação filatélica do Estado e, por conseguinte, sujeita a perspectivas polémicas e ideológicas que sustentam as relações entre estes e as diferentes confissões religiosas, nomeadamente as dominantes. Enquanto os selos, na Alemanha, revelam os nomes da maioria dos protagonistas e dão a conhecer os eventos que marcaram o desenvolvimento do pensamento protestante após 150 anos de circulação de selos em Portugal, podemos notar que o cotidiano associado à fé cristã protestante permanece como uma realidade omissa deste território de representações. A este respeito, cumpre realçar que o selo não é apenas um artefacto postal, entendê-lo aqui como um discurso sobre o modo como nos vemos e o modo como queremos ser vistos enquanto nação. Não se trata apenas da história e da cultura dos povos que são observados através dos selos,
além das personalidades fundadoras, dos monumentos, dos objetos ou dos símbolos de referência, podemos encontrar neles figuras que relevam o património religioso mediante a referência aos eventos e às entidades mais relevantes. Deste modo, a análise à iconografia filatélica atida ao cristianismo reformado constitui-se um elemento relevante. Pelo que, considerando o espaço filatélico como um repositório de memórias que, entre outros assuntos, ajudam a descortinar as questões em torno das identidades, foi nosso objetivo indagar a visibilidade e compreender as representações alusivas ao protestantismo. E daí também propor uma reflexão sobre a identidade protestante nos selos. Pressupondo a filatelia como uma comunicação visual e o selo como um produto cultural, o nosso objeto, que resulta de relações de poder, de opções ou práticas que tanto podem incluir como excluir acontecimentos e personalidades relevantes, neste estudo socorremos de pressupostos teóricos oriundos dos estudos culturais, mas também dos contributos da semiótica, da sociologia e da psicologia social. Não vos vou passar com isso, ficará para as atas. O que podemos é compreender a filatelia como um espaço público de visibilidade mediática e, como tal, uma arena onde se disputa a legitimidade cultural e social, e considera-se que, além da necessária descrição das imagens, trata-se também de procurar significados. Para o efeito, urge caracterizar o discurso gerado pelos signos visuais e interrogar os sentidos ativos às representações culturalmente determinadas. Neste sentido, parece-nos que um trabalho desta natureza pode permitir descortinar não só a visibilidade da fé cristã reformada na documentação filatélica, mas também os elementos que contribuem para a construção da respectiva representação. E assim, partindo da coletânea que suporta a exposição que esteve durante este congresso, procurou-se compreender, primeiro, a visibilidade que as entidades emissoras europeias, e só as europeias mesmo, atribuíram ao tema da reforma protestante. Em segundo lugar, através da caracterização do corpus eleito, pretendeu-se observar a tematização que as imagens filatélicas nos oferecem. No exame às imagens, analisou-se o sentido e os significados produzidos pelas distintas narrativas imagéticas sobre a reforma protestante. Em terceiro, pretendeu-se comparar criticamente a produção de unidades políticas emissoras de países onde o protestantismo ou o catolicismo sejam culturalmente dominantes. Neste aspecto, delimitámos o nosso exame aos selos emitidos por 4 estados. 2 onde predomina a confissão cristã, e 2 onde prevalece o domínio da confissão católica, e 2 onde prevalece o domínio da confissão cristã protestante. Não obstante é que cada peça se manifeste como que um fragmento, nesta coletânea a nossa abordagem focou-se em particular nos seguintes aspectos. Por um lado, este acervo de memórias coletivas, ao revelar as intersecações entre o discurso filatélico e o imaginário protestante, ajuda, mediante uma análise quantitativa, a aferir a visibilidade das entidades, dos países e dos períodos referenciados. Por outro lado, o exame à representação simbólica inscrita nos selos postais, por meio de uma análise qualitativa, permitirá pôr em evidência elementos como monumentos, personalidades, entidades, eventos e símbolos, os quais, transcendendo as imagens impressas, coloca-nos diante de diferentes modos de elaborar representações de nós e dos outros. Começando por vos dizer apenas que esta exposição nasce de um universo de 22 milhões de selos, 87 mil são sobre a temática religiosa, daqui tiramos 65 mil que abordam o cristianismo em geral, e destes 65 mil, apenas 3 mil sobre o cristianismo não católico. Ora, a exposição, como puderam ver, esteve sensivelmente 1000, e desses 1000, apenas 188 referem-se estritamente à reforma protestante. Isto na Europa. Os demais são para além da Europa. Isto surpreendeu, de certa forma, porque da Europa foram só estes 198.
Começando por uma análise mais superficial de natureza quantitativa, podemos observar uma diferenciação numérica relevante. 5 minutos. Ora, considerando os 198 documentos filatélicos colocados na exposição, encontramos 27 países, entre os quais se destaca a Alemanha e a Inglaterra, como unidades emissoras que mais visibilidade conferem à reforma protestante. A soma das duas representa quase 50% do acervo em análise. Obrigado. No polo oposto, registre-se que as emissoras portuguesa e espanhola não apresentaram quaisquer documentos. Mas diga-se, em particular, na Espanha, foi possível apurar 11 peças que foram postas a circular no espaço postal por intermédio de um emissor privado. Aqui a nossa nota. Em particular, este resultado permite constatar que a visibilidade da reforma protestante nas emissões filatélicas varia significativamente de acordo com a conjuntura religiosa dominante que vigora no país do emissor político. Enquanto as culturalmente protestantes Alemanha e Inglaterra somam 90 das peças em disposição, atidas à fé protestante, nos últimos 150 anos de ação filatélica, Portugal e Espanha omitiram qualquer referência a este grupo religioso. Em segundo lugar, a análise aos temas permite-nos observar que, tanto na Alemanha como na Inglaterra, o material filatélico reflete de forma destacada uma narrativa histórica assente, em primeiro lugar, nas personagens, nos reformadores, entre eles Lutero, Calvino, Zwingli, Hus, Knox, seguindo-se dos eventos que fizeram e ainda hoje fazem a história dos movimentos reformadores nestes países. Trata-se, pois, de apresentar os indivíduos e os acontecimentos como marcas fundacionais. Ainda de sublinhar que a representação protestante vigora nos países católicos é substancialmente diferente. Por exemplo, tanto na Itália como na Polónia, a narrativa imagética da Reforma não tem rostos. É elaborada a partir das entidades religiosas nesses países. As 6 referências que encontramos incidem sobretudo nos movimentos cristãos valdenses e luteranos. Neste sentido, os resultados apontam para uma apresentação da reforma nos selos que, por via da codificação atribuída, está de certo modo sujeita aos diferentes condicionalismos de ordem social e cultural. O trabalho que apresentamos sobre a presença das reformas protestantes na arena filatélica constitui-se como uma tentativa de ensaio que tem como objetivo contribuir para a compreensão da sua visibilidade neste espaço. Pelo que esta é sempre uma reflexão provisória, exploratória, e reflete apenas padrões, tendências sobre a presença protestante na filatelia. Se por um lado os resultados tendem a mostrar a relevância da cultura dominante na visibilidade que as entidades emissoras conferem ao protestantismo, por outro lado também propõe que as personalidades dos eventos e as entidades sejam percepcionadas como elementos que ajudam a compreender a construção das representações culturais na documentação filatélica. Além da experiência estética, a filatelia religiosa constitui-se como um campo privilegiado para o estudo das culturas, em particular a construção da auto- e da hetero-representação. Neste sentido, o espólio filatélico aqui exposto e analisado parece confirmar que a arte filatélica, como selfie, pode preservar e ampliar, sob forma de imagem, os principais factos e personagens da história de uma nação e, com isso, propor e definir trajetórias identitárias. Ao contrário da visibilidade conferida pelas emissoras alemã e inglesa, a completa ausência do imaginário religioso protestante nas congêneres portuguesa e espanhola pode denunciar que os valores e temas protestantes ainda são entendidos como uma narrativa estranha que não pertence nem define ambos os povos. Diga-se, porém, que não se trata apenas de discutir as memórias que o espólio filatélico resgata ou pretende perpetuar, mas problematizar o modo como a ação filatélica configura o nosso mundo. Sem deixar de reconhecer a importância do estudo do selo em si mesmo, todavia,
examiná-lo aqui como um discurso que, em circulação no espaço público, tende a promover a visibilidade das culturas religiosas dominantes e a manter invisível ou, de modo residual, as culturas religiosas que subsistem à margem. Esta tentativa de análise aos padrões ou modelos de descrição patente nos selos pode ajudar-nos a levantar ou a formular questões essenciais para a crítica à construção das representações, mas também à ausência dos grupos marginalizados pela homogeneização das culturas dominantes. Termino dizendo que, neste aspecto, talvez o que possa parecer menos académico nesta comunicação sobre, eventualmente, de uma posição política de atitude reivindicatória no que diz respeito às diferenças sociais e culturais excluídas. Mas, para fazer memória ao Lutero, permitam que esta comunicação seja uma espécie de protesto. E, eventualmente, uma reclamação que fica registada nas atas do Congresso. Muito obrigado pela vossa